Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 3, todo o capítulo 3, e vamos ler até o versículo 5 do capítulo 4. Nesse primeiro momento estaremos trazendo um estudo da palavra de Deus, e na segunda parte nós estaremos falando um pouco, dando as notícias do campo, vamos chamar assim, notícias do nosso projeto este que esta igreja é participante direta, porque essa igreja está conosco como parceira da obra missionária. Em todas as coisas que nós fazemos lá no campo, essa igreja participa também, né? Mas inicialmente nós vamos então ler a palavra de Deus, livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 3, e no capítulo 4 ainda, do versículo 1 ao 5. Como é um texto mais longo, eu convido os irmãos para estar conosco, lendo de forma responsiva esse texto, ok? Jonas 3 já está no ecrã, então nós já vamos proceder à leitura da palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, a caminho de dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas ele coberto de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que terá nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus quiser, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, gostaria e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Irmãos, nós, desde criança, especialmente aqueles que são criados na igreja, sempre houve a história de Jonas, especialmente do grande peixe ter engolido a Jonas, né? Na verdade, Jonas foi o primeiro viajante de uma viagem submarina, né? Os submarinos foram inventados muito tempo depois, já no século XIX, né?
Mas Jonas lá, cerca de 800 anos antes de Cristo, né, na nossa época, 2.600, 2.800 anos da nossa época, ele já fez a sua primeira viagem submarina. Mas não foi muito confortável, né? Os irmãos sabem muito bem disso, né? Uma viagem enrolado com algas, com aquele cheiro não muito agradável de um estômago, né? A estômago de nenhum ser vivo tem um cheiro agradável, né? E ele então conviveu ali 3 dias, até que Deus ordenou ao peixe que o vomitasse na terra firme para dar a ele de novo a missão pela qual ele já tinha sido incumbido dela. Na verdade, é claro que nós lembramos muito disso por causa do feito que aconteceu, né? O milagre, aquela situação toda, mas a mensagem principal de Jonas, do livro de Jonas, não é esta. A mensagem principal é uma mensagem em que ele tinha que entregar a uma cidade, que na época a mais importante do seu tempo, e ele teria então a incumbência de pregar a essa cidade, que era a capital do Império Assírio. Se nós estivéssemos vivendo no tempo de Jonas, ele vivia em Israel, o Reino do Norte. A gente que está muito tempo depois sempre considera a história e sabe de tudo que aconteceu, e naturalmente não concordamos com as atitudes dele, mas vamos imaginar ele dentro do seu próprio contexto e por que ele agiu daquela forma. Na época em que Jonas recebeu essa incumbência, essa missão, os assírios, cuja capital era Nínive, dominavam o mundo. Os assírios foram o primeiro poder mundial que a gente poderia taxar de um poder imperialista. O que é o imperialismo? Eles pegavam a população, vamos fazer aqui uma comparação com Vila Velha, Guarapari e São Mateus, por exemplo, né? Eles, por exemplo, chegavam em Vila Velha, pegavam a população de Vila Velha e levavam toda para Guarapari. Chegava em Guarapari, pegava a população de Guarapari e levava toda para São Mateus. E chegava lá em São Mateus, trazia a população de São Mateus cá para Vila Velha. Você fala, mas por que fazia uma coisa dessa, né? Era para destruir a identidade nacional de cada povo. Eles estavam muito vinculados à terra deles. E quando fazia esse movimento, eles tiravam deles tudo aquilo que tinha relação com aquilo que eles haviam sido criados. É por causa disso que foi chamado do primeiro poder imperialista. E foi assim que fizeram com Israel muito tempo depois. Depois desse tempo aqui. É claro que ninguém quer ser forçado a sair da sua casa. Ninguém. Quem sai da sua casa, às vezes é por um emprego, estudo, tem objetivos maiores por causa de sair da sua casa. Agora, chegar alguém na sua casa, na porta da sua casa e bater, você tem que mudar daqui. Nós estamos obrigando você a mudar daqui. Ninguém vai gostar disso. Nem naquele tempo e nem agora, né? E era essa a situação que acontecia no tempo de Jonas. Eu acredito que talvez quando Jonas recebeu essa ideia, essa mensagem, Nínive vai ser destruída, ele deve ter se alegrado, né? Mas o problema maior para ele é que falou, não, agora você vai lá pregar para essa cidade. Mas na verdade ele queria que a Nínive fosse destruída mesmo. A intenção dele não era outra. O texto bíblico mostra claramente essa intenção dele, né? E aqui também em Jonas nós vemos uma outra coisa muito importante. A realização do plano de Deus. Aí aparece uma expressão que diz que Deus arrependeu de destruir a Nínive. Alguns pensam, mas então Deus muda de plano? Não, Deus nunca muda de plano. E o próprio livro mostra isso em todo o seu contexto. Olha, quem quis mudar o plano de Deus foi Jonas. A primeira coisa que ele fez, ao invés de ir para Nínive, foi pegar o navio para o lado contrário. Vamos fazer aqui uma comparação. Vamos imaginar que Nínive fosse a cidade de Belo Horizonte. Está mais para lá. Aliás, a terra de Jonas fosse a cidade de Belo Horizonte. Nínive ficava para o lado de Brasília. Só que ele pega o navio para o lado de Vitória.
Entenderam? Ao contrário, exatamente ao contrário. Deus manda ele para um lado, ele pega o navio para o outro. E há pouco tempo eu estava lendo, porque essa cidade de Tarsis, que aparece aí, não existe mais, né? Mas há pouco tempo, lá no sul da Espanha, não muito longe de Portugal, estão tendo várias descobertas e realmente ligando a essa cidade. Essa cidade de Tarsis estava mais ou menos localizada ali, no sul da Espanha, muito próximo de Portugal. Então, algumas descobertas agora, bem recentes, têm mostrado vestígios da cidade de Tarsis. Então, ele estava em Israel, Nínive ficava lá para o lado, a cidade atual de Mossul, né? Está lá do lado do Iraque, e ele pega o navio em direção à Espanha. Foi o que aconteceu. E aí nós chegamos a uma outra conclusão, muito importante. Então ele tentou mudar o plano de Deus. Mas o plano de Deus era: Nínive será transformada. Esse era o plano de Deus. Então, quando fala que Deus se arrependeu, não é que Deus se arrependeu, mas para a nossa visão, ele mudou de ideia. Mas desde o início, o plano dele era que Nínive se arrependeria. A tentativa de Jonas mudar o plano de Deus não deu certo, como não dá certo nenhuma tentativa de mudar o plano de Deus. E aí então, ele vem uma palavra segunda vez a Jonas. Depois daquela experiência com peixe, né? Depois de viajar de peixe, ele agora tem uma nova mensagem. Segunda vez, Deus fala para ele: vai para Nínive. Agora, dessa vez, ele já não pensa em pegar navio para Jope, ou coisa parecida, ou para Tarso, ou coisa parecida. Ele vai lá para a cidade pregar o evangelho, ou pregar a mensagem, né? Que seria o evangelho depois, mas aqui ainda não está muito claro isso, mas em Jonas nós já vemos o prenúncio da própria pregação do evangelho do Novo Testamento. É importante lembrar que a missão do Antigo Testamento é considerada, por todos aqueles que abordam, como a chamada missão centrípeta, isso é, de fora para dentro. Para quem quisesse fazer parte do povo de Deus, ele tinha que fazer parte do povo de Israel. Nós vemos o exemplo de Ruth, por exemplo, né? A moabita, ela se tornou parte do povo de Deus e foi uma ancestral de Jesus, mas ela foi para Israel, creu no Deus de Israel, e que as mensagens de Ruth bastante interessantes, porque é sempre notada isso, porque ela se torna do povo de Israel uma moabita que inclusive nem tinha direito de se arrepender. No Pentateuco nós vemos isso, porque os moabitas não tinham, diríamos, um certo direito até mesmo de receber a mensagem. E Ruth, como objeto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, não só é salva, como se torna uma das mães ancestrais de Jesus. Então a missão era de fora para dentro. A partir de Jesus é que a missão é de dentro para fora, a chamada missão centrífuga. Então Jesus manda sair e pregar. A ordem de Jesus é nesse sentido. Antigo Testamento não, é de fora para dentro. Mas em Jonas nós já vemos um prenúncio do que seria a mensagem do Novo Testamento. Porque Jonas é enviado para fora. Ele é enviado para pregar um outro povo inimigo, que eles odiavam. Mas aqui mostra claramente a misericórdia de Deus para atingir aquele outro povo, tremendamente odiado, tremendamente aterrorizante para aqueles povos da região. E Jonas tem essa missão. Às vezes, irmãos, quando nós lemos esse texto, nós temos, às vezes, alguma situação, né? Você tem pessoas, às vezes, do seu convívio, né? Que, às vezes, te espeta tanto, né? Acho que cada pessoa já teve aqui uma experiência assim. Às vezes é um vizinho, às vezes é um colega de trabalho, colega de escola, né? Quem frequenta escola sempre, às vezes, tem esses casos, né? Pessoas que, às vezes, sempre enchem a sua paciência, né? E você nunca pensa numa ideia de que essa pessoa de repente pode ser salva, pode se tornar um crente, né?
Na verdade, você pensa muito naqueles que são mais chegados, né? Esses aí, né? É bom que estejam na igreja, mas aquelas pessoas que te apurrinham a paciência, você não pensa muito nessa questão, não, né? E quando uma pessoa dessa conversa, você até surpreende, né? Eu já tive surpresas assim, né? E pessoas que eu jamais imaginava que se tornariam crentes e depois encontro pessoas realmente comprometidas com Jesus, né? Eu falei, mas aquela pessoa lá de trás que eu conhecia, é essa pessoa que é agora? Mas é realmente o poder transformador do Senhor que faz exatamente isto. Então eu gostaria de falar um pouco nesta manhã com os irmãos sobre essa cidade toda que se volta para o Senhor, a cidade toda que se converte ao Senhor, que é a cidade de Nínive. E como é que foi essa conversão? Primeiramente, Deus usando um profeta que não queria a sua missão, e chega lá e faz aquela mensagem das mais desanimadas, podemos dizer assim. A Bíblia fala que a cidade gastava 3 dias para percorrê-la. O final do livro mostra que aparece aí 120 mil habitantes. Cidade de 120 mil habitantes hoje já é uma cidade de um certo porte. Mas naquele tempo era uma cidade tremendamente grande, porque as cidades eram a maior parte delas pequenas. Isso normalmente eles contavam os homens. Alguns comentaristas chegam a dizer que talvez havia 500 mil de pessoas vivendo em Nínive, porque mulher e criança normalmente eles não contavam. Se isso é fato, podia ser a cidade ainda maior do que os 120 mil que estava lá. E ele vai num dia só, naquele ânimo todo, né? O texto original diz que são 5 palavras só que ele usa. Aqui na nossa versão portuguesa são 6. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi essa a mensagem. Uma mensagem assim bem... talvez até entre dentes, assim. E ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Um tipo assim, porque ele não estava nada animado com isso. Isso não chamava a atenção dele para nada. Mas como Deus, quando quer fazer e faz, e usa mesmo aqueles que não quer fazer, mas ele usa do mesmo jeito, mostra que é o poder de Deus realmente que realiza todas as coisas. Nós somos apenas instrumentos. Se dependesse desse instrumento aqui, não ia acontecer nada. Mas como era plano do Senhor, com toda aquela falta de boa vontade, com todo aquele desânimo, ele vai pregando a cidade e caminho de um dia. Ele matou tudo num dia só, né? Deve ter chegado numa esquina, falado isso, foi para outra esquina, falado isso, e pronto. Com um dia só ele resolveu toda a questão, né? Mas o que acontece ali foi uma coisa estrondosa. A cidade toda se volta para o Senhor. E os assírios não eram muito fáceis. Apenas um exemplo do que eles faziam com os prisioneiros. Os assírios costumavam cortar as mãos e os pés dos seus prisioneiros vivos. E as pessoas, sem os pés e sem as mãos, tinham que estar ali, né? Imagina a situação. Eles faziam isso com muita facilidade. Parece que esse tipo de coisa trazia realização para eles. Era demonstração de poder para eles. Era esta a natureza do povo assírio. De certa forma, podemos dizer que ele tinha razão de odiar aquele povo. Mas aqui nós podemos perceber que Deus não olha as pessoas naquilo que elas são, mas sim manifesta a sua graça, a sua misericórdia, segundo o seu próprio poder, segundo a sua própria bondade e benignidade. Ele queria salvar os assírios e salvou os assírios. A Bíblia nos fala que chegou a notícia ao rei, porque ele não foi no palácio do rei, mas a notícia chegou lá no palácio. E aí vem um decreto de cima para baixo. Primeiro o povo ouve e leva para o rei. E o rei traz um decreto de cima para baixo
e convoca o povo para um jejum. Até os animais ali foram atingidos. A gente pensa, mas o que animal tem a ver com isso, né? Mas se a cidade fosse destruída, os animais também seriam destruídos. O raciocínio é mais ou menos nesse sentido, né? Quando se destruía uma cidade, na verdade se destruía tudo que havia naquela cidade. Os bois, os cavalos, as ovelhas, as cabras, tudo era destruído também. Então o raciocínio dele foi esse sentido: se a cidade vai ser destruída, então os animais também vão jejuar. Não foram levados ao pasto, nem beberam água naquele tempo ali, porque mostrava que realmente havia um arrependimento. E o próprio vestuário que eles tomam naquele momento é a mostra clara desse arrependimento. Os orientais especialmente tinham muito isso aí, de tirar a sua roupa normal, colocar o pano de saco, colocava a cinza na cabeça para mostrar que de fato estava arrependido. É uma maneira muito clara de mostrar arrependimento. E é isso que acontece ali naquela cidade. A cidade toda que seria destruída já não vai ser destruída mais, porque arrependeram com aquela mensagem tão fraquinha que aquele missionário proporcionou àquela cidade. E eles então se renderam aos pés do Senhor. Isso mostra claramente que Deus, quando quer salvar, Ele salva. Se a pessoa que é instrumento dele para a salvação não se interessa muito, não importa, Deus vai usar do mesmo jeito. Aliás, Deus usa até ateus e pessoas que não creem nele na execução do seu plano, né? Quando nós lemos, por exemplo, Pedro e João falando para o Sinédrio, eles falam exatamente isso, que Herodes e Pilatos, todos os dois dentro da sua maldade, foram instrumentos de Deus para a crucificação do Senhor Jesus e para o cumprimento do plano de Deus. É claro que quando fizeram aquilo, jamais pensaram em tal coisa, mas ali estavam executando o plano de Deus. Dois homens muito ímpios, mas que Deus usou também na execução do seu plano. E aqui em Nínive nós vamos ver exatamente isso acontecendo. E ao final das coisas, tudo aquilo aconteceu. Podemos dizer, a gente que tem lido muita história da expansão missionária, tem lido muitos conversão de povos, eu posso dizer para os irmãos que não existe até hoje missionário mais bem sucedido do que foi Jonas. Não existe. Às vezes tem pregadores que vão para povos tribais, e aí às vezes a tribo toda converte, mas ali há alguns milhares de pessoas, não uma cidade de 120 mil pessoas. Então é o missionário mais bem sucedido de toda a história, mas curiosamente é um dos missionários mais frustrados da história. A Bíblia nos fala que ele ficou ali desgostoso. E o versículo 2 do capítulo 4 mostra que ele conhecia a natureza de Deus. Ele não tinha problema, diríamos, teológico. Jonas tinha uma teologia muito segura, uma teologia muito ortodoxa, vamos chamar assim. Ele não era uma pessoa que tinha um princípio liberal ou um princípio extremista. Ele conhecia realmente a boa teologia. Ele conhecia a natureza de Deus. E quando então ele, na sua frustração, vai falar com Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Então isso mostra que ele conhecia a natureza de Deus. Porque tu és Deus clemente, misericordioso, que se arrepende do mal. Isso é a natureza de Deus. Se você ler em outros textos da Bíblia, vai encontrar exatamente a descrição da natureza de Deus no Antigo Testamento dessa forma. Então ele estava frustrado, e a fuga dele foi porque ele sabia que a obra ia dar certo. O envio de Deus ia dar certo, e ele não queria que aquilo desse certo. Então aqui nós podemos perceber que ele fica frustrado com a conversão de pessoas. E aqui nós vamos aprender uma outra lição muito importante. Nós não podemos ser como ele. Se Deus faz, independente da nossa vontade, mas nos usa como instrumento, então vamos fazer a obra de Deus com alegria. Vamos fazer com contentamento. Mesmo aquilo que nos contraria
contraria a nossa vontade, contraria o nosso interesse. Mas vamos fazer com alegria. Se é o plano de Deus, vamos fazer com alegria. Porque se Deus quer que aquilo aconteça, vai acontecer. É claro que Ele vai usar os instrumentos. As coisas não acontecem mecanicamente. Deus sempre usa instrumentos, usa meios. É bom entender sempre isso aí. O que Deus determinou, acontece, vai acontecer. Mas Deus sempre usa instrumentos. Os instrumentos que Ele usa são os homens. Eu gosto sempre de lembrar que anjos não pregam a palavra de Deus. Isso está muito claro na palavra de Deus. Uma outra coisa importante: a pessoa só pode ser salva se crer em Jesus Cristo como Senhor da vida dele. Aqui em Vila Velha, lá no centro de Tóquio, no Japão, lá no interior da floresta amazônica, não existe outra saída. Essa mesma fé que você tem, de que Jesus te salva, de que Jesus é o caminho, é a mesma mensagem que tem que ser transmitida para qualquer povo que exista na face da terra. Deus não usa outro meio. Tem alguns que acham que isso é possível. Não é possível. Deus tem poder para usar outro meio? Tem. Deus tem poder para tudo. Mas Ele não quis fazer assim. É bom lembrar isso. Deus não quis fazer dessa forma. Ele quis que a salvação sempre fosse através da pregação da palavra. Esta a ordem que Ele dá, e é este o único meio que Ele usa. Daí a importância de ir a outros povos pregar o Evangelho. Se não houver pregação do Evangelho, não há salvação. Aí tem aquela grande ideia que muitos, às vezes, até divulgavam aí no passado, às vezes até hoje ainda. E aquele povo em que a pessoa morre lá, sem nunca ter ouvido falar do Evangelho, o que acontece com ele? Vai para o inferno. Mas é isso, é isso. A Bíblia fala que aqueles que pecaram com lei pereceram. Mas aqueles que pecaram sem lei pereceram. O que condena o homem não é o fato de nunca ter ouvido falar de Jesus. O que condena o homem é porque esse homem pecou. Quando a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, isso não é só para quem está aqui em Vila Velha, não. É para qualquer homem que vive em qualquer parte do mundo. É a mesma coisa. Então daí é necessário o Evangelho ser pregado, para que esses povos que ainda não ouviram o Evangelho, possam ouvir o Evangelho e crer no Senhor Jesus, porque somente através de Jesus é que a pessoa pode ser salva. Não tem outro caminho. É essa verdade que você crê. É essa verdade que tem que ser pregada a todos os povos. Não existe outra forma. É bom sempre considerar isso, irmãos. Por mais que alguns pensem, né? Então, Deus naquele povo lá usou um anjo lá. Deus não usa anjo para pregar o Evangelho. Não usa. Então é muito importante a igreja sempre entender isto. Da necessidade da pregação do Evangelho. Seja aqui na região da Glória, em Vila Velha, Grande Vitória, mas sempre em outras partes também do mundo, porque é somente através da pregação é que as pessoas vão receber a Jesus como o Senhor da vida deles. Foi por causa disso que Ele mandou Jonas pregar em Nínive. Ele não usou uma outra forma. Um missionário tremendamente desgostoso, que ficou irado com o resultado. Mas Deus o usou como instrumento. Ele teve que sair da sua terra e pregar lá. Foi a ordem do Senhor. E é sempre a ordem que Deus dá para aqueles que Ele chama para a execução da sua obra. Que Deus continue a usar os irmãos, a igreja aqui para esse fim. Usar a todos nós na pregação do Evangelho. Porque é somente através da fé no Senhor Jesus é que a pessoa é salva. Não tem outra saída, irmãos. Quando a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida,
É para você que está aqui. Mas é para o índio que está lá no interior da Amazônia. É para o russo que está lá, naquele meio daquela guerra insana que está lá com a Ucrânia. É para o chinês que está lá debaixo de forte pressão governamental. Não importa onde esteja. É exatamente assim que tem que ser. Senão, não há salvação. Que Deus abençoe e aplique isso aos nossos corações. Amém?